eu quero falar sobre como nós podemos concordar com o Senhor. Às vezes, talvez aqui agora não vai fazer muito sentido, mas eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai concordar com o que o Senhor diz ao seu respeito. Amém? Números capítulo 11, verso 1, diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se nós tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada, a não ser este maná. O maná era como a semente de coentro, que tinha a aparência de resina. O povo saía colhendo o maná nas redondezas, o moía num moinho manual, socava num pilão, e depois cozinhava o maná e com ele fazia bolo. Ele tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um na entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o seu servo? Não foi por não te agradares de mim que me colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso foi eu quem os concebeu? Foi eu quem trouxe a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama que carrega um recém-nascido, e levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se assim que vais me tratar, me mata agora. Se te agradas de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, e você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. E eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo: consagre-se para que amanhã, pois vocês comerão carne. E o Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, 2, 5, 10 ou 20, mas o mês inteiro, até que a carne saia pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: até aqui eu estou no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: darei carne a eles para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria suficiente para que eles e todos os seus rebanhos, se todos os seus rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles, se todos os peixes do mar fossem apanhados? A pergunta de Moisés era: você está falando que eles vão comer carne 30 dias. Será que tem carne o suficiente para esse tanto de gente, esse tanto de tempo? A resposta de Deus foi: você está me limitando? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Você pode ser um profeta na vida do seu irmão, dá uma olhada para ele. Pergunta para ele assim: você limita o poder de Deus? Olha para o outro que está do outro lado e diz para ele: você tem coragem de limitar o poder de Deus? Hoje vocês verão a palavra de Deus se cumprir, em nome de Jesus. Amigo Jesus, eu quero colocar as nossas vidas aqui na tua presença. Fala com a gente, nos leva a concordar com o Senhor.
falar sobre as nossas vidas. E toda a honra e glória será sua, somente sua, Jesus. Não há nada que nós possamos fazer, a não ser entronizá-lo e atraí-lo com a nossa coração. Cobre aqui esse lugar, cobre a vida dos meus irmãos e a minha vida, para que no fim de tudo isso, o Senhor possa tocar como nós almejamos, sonhamos e queremos e te pedimos. Toque as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quero ensinar vocês hoje como concordar com Deus. E talvez você possa dizer para mim, é muito fácil concordar com Deus. É muito simples concordar com Deus. Mas a verdade é que não. A verdade é que existem tantos inimigos. E ainda que Deus tivesse falado que na nossa oração nós deveríamos dizer que sua vontade seja feita assim na terra, como ela é feita nos céus. Mas muitos de nós não entendemos esse princípio. Talvez ouvimos, mas não entendemos. Nós não conseguimos colocar em prática esse princípio. A gente não consegue orar por essa verdade. Nós somos inseguros ou ignorantes o suficiente para não aprender a orar como Jesus nos ensinou a orar. Nós queremos orar para que Deus faça a nossa vontade. Então nós pedimos para Deus, Deus, faça isso, faça aquilo outro. Senhor, cure a vida do fulano. Senhor, abençoe. Senhor, põe dinheiro no meu bolso, eu estou precisando. A gente aprendeu e aprendeu a pedir, mas nós não aprendemos a concordar. E de pedir e concordar são duas coisas muito distintas. Porque ainda que você possa pedir, e quando você pede, o pressuposto de pedir é porque você não tem. Você não pede algo que você tem, você pede algo que você não tem. Mas quando você concorda, o pressuposto de concordar é porque você já recebeu, você só está dizendo, muito obrigado pelo que eu recebi. Eu concordo com o que o Senhor já me deu. E essa verdade, muitas vezes, não é verbalizada e muito menos internalizada no nosso espírito. A gente não consegue celebrar aquilo que recebemos. Nós não conseguimos absorver o que recebemos. E o que faz a gente não viver essa verdade? A murmuração. A palavra de Deus diz, logo no início do texto que lemos, que o povo reclamou. Eles tinham acabado de sair do Egito. E a Bíblia diz que foi por uma intervenção sobrenatural. E a gente sabe que por 10 pragas, Deus quis que por 10 pragas eles saíssem. Eles saíram. A Bíblia diz que o faraó veio atrás deles. E a Bíblia diz que uma coluna de fogo estava adiante dele, uma coluna de fumaça por detrás dele. E o mar se abriu no meio. Foram 3 sinais poderosos. Eles atravessaram o mar a pé seco. Não o suficiente, quando eles atravessam o faraó, a coluna de fumaça sai, o faraó vem atrás e o mar se fecha e mata todos. É pouco sinal? Não, é muito sinal. Mas a Bíblia diz que poucos dias depois, já estavam eles reclamando. E aqui, talvez se você ler esse texto um pouco mais lentamente, você vai entender que eles reclamaram por 2 vezes. A primeira vez, eles reclamaram, e a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. A segunda vez, eles reclamaram pedindo carne. Então, eles não reclamaram porque estavam com fome. Eles reclamaram porque reclamavam. A segunda vez que eles reclamaram nesse texto, a partir do versículo 4, então eles estavam pedindo carne. Mas a primeira, eles reclamaram por reclamar. A palavra reclamar aqui é se queixou. Era como se eles estivessem tristes por estar no deserto. O teólogo Keil diz, o povo estava como aqueles que reclamam nos ouvidos de Yahvé sobre algo ruim. Não era nenhuma causa específica. Preste atenção, eles não tinham uma causa específica para reclamar. Eles não tinham nada para reclamar. Mas eles reclamaram porque talvez o deserto estava difícil. A jornada estava cansativa. Então eles resolveram reclamar. Talvez você está aqui hoje e sua jornada não está sendo fácil. A gente podia tocar aquela música, não está sendo fácil.
Mas o fato de não estar sendo fácil, não te dá o direito de não reconhecer que quem te tirou do Egito foi Deus. E se Ele te tirou do Egito, Ele está cuidando de você. O nosso problema é que muitas vezes, por não conseguir reconhecer os milagres que Deus fez nas nossas vidas, nós aprendemos por cultura a reclamar. Então a gente reclama, porque as coisas não saíram do jeito que nós esperávamos que saísse. A gente reclama porque as coisas não estão da maneira como nós gostaríamos que estivesse. Então a Bíblia diz que nas extremidades do arraial, o fogo de Deus caiu e matou pessoas que estavam às extremidades do arraial. Eles dizem que quem reclamava estava nas extremidades. Você já parou para perceber que quem reclama, quem murmura, nunca está no centro? Nunca está no centro do problema, nunca está no centro de soluções, está sempre sempre à margem, vou melhorar. Está sempre nos cantos, sempre falando entre os dentes, sempre falando nos cantinhos. As coisas não são daquele jeito mais. Mas isso poderia ter sido diferente. Não deveria ter cantado essa música. Quem murmura nunca está no centro da solução, está sempre às margens reclamando. Olha para quem está do seu lado e diz: cuidado com quem está no cantinho. Cuidado. Você que está no cantinho fala: eu vou para a frente. A Bíblia diz que Deus chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo de Deus caiu. E Taberá não é só um lugar físico, até porque deram outro nome para aquele lugar, Kiriat Artivá, era o nome do acampamento que eles fizeram, mas Deus colocou um nome singular para um momento que eles estavam dizendo. Ele disse: porque o fogo de Deus caiu, esse lugar vai chamar agora Taberá. Taberá não tem um significado muito grande, mas ele revela algumas coisas importantes para a gente. Primeira coisa que ele revela, a seriedade com que Deus considera a sua reclamação. A seriedade com que Deus considera a sua reclamação. Segunda coisa que Taberá ensina para mim e para você, o poder de uma intercessão. Porque a Bíblia diz que Moisés intercedeu pelo povo, então o fogo se apagou. E Moisés é a prefiguração de Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Então, quando há intercessão, o fogo que nos consome pode apagar, e vai apagar em nome de Jesus. Me ajuda. Vai apagar o fogo que está sufocando a sua vida, vai apagar em nome de Jesus. Terceiro, resmungos persistentes revela um coração incrédulo. Quem reclama de tudo e reclama de todos se tornou descrente. Hebreus capítulo 3, verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que te afaste do Deus vivo. Uma pessoa que resmunga revela ao seu nível de incredulidade. Quarto, precisamos ensinar as pessoas sobre contentamento. Alguém sabe o que é contentamento? Levanta a mão para eu te ver. Sabe o que é contentamento? Contentamento significa estar feliz, estar satisfeito com a porção que você recebeu agora. Você é satisfeito com a porção que Deus te deu? Poucos améns. Fala para o seu irmão aí do lado, dá uma sacudida para ele. Você está feliz aqui hoje? Está feliz? Amém? Sabe o que é contentamento, irmão? As pessoas acham que contentamento é o oposto de ambição. Eles acham que, não, eu não posso estar satisfeito com o que eu tenho, eu quero querer mais, eu tenho que ter mais, eu preciso de mais. E está tudo bem. Talvez o seu desejo de crescer seja genuíno. Talvez até seja propósito de Deus, que você cresça e avance. Sim, é importante. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 8, que as pessoas, por causa das bênçãos de Deus sobre a sua vida, vão devolver glórias a Deus
porque veja em você. Ele está dizendo, as pessoas vão olhar para você e falar assim, glória a Deus pela vida do Deni Loriano. Rapaz, como Deus é bom na vida desses homens. Eu quero ter esse Deus na vida da minha vida, porque o que esse Deus fez na vida deles, eu preciso que faça na minha. Isso é natural e possível. O problema é que muitas vezes, o fato de querermos mais mascara um espírito de murmúrio e de frustração, porque eu não consigo celebrar aquilo que Deus está me dando agora. É natural você querer mais, e é possível Deus te dar mais, desde que você seja grato por aquilo, e celebre, tá? Não é só ser grato, não é dizer, Deus, muito obrigado, mas é celebrar aquilo que Deus está te dando agora. Paulo diz, Filipenses capítulo 4, eu não estou dizendo que isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a me adaptar-me a qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu me fortaleço. Todas as coisas, eu posso todas as coisas. A razão do contentamento não está naquilo que eu tenho, mas com quem eu ando. A razão da minha alegria não é o que eu recebo, é com quem eu ando. Se eu ando com Jesus, eu não preciso das bênçãos de Jesus, porque a melhor parte de Jesus é estar com Ele, não é o que Ele pode te oferecer. O problema é que quando nós não entendemos sobre contentamento e somos excluídos dessa verdade, que infelizmente se tornou uma doutrina dentro das igrejas, dizendo, não, você tem que prosperar. E essa verdade, ela é uma verdade, mas ela é uma verdade que muitas vezes motivada por corações perversos. Deus quer prosperar as nossas vidas? É claro que quer. Mas a motivação de prosperidade é alguém que caminha com Jesus na agenda de Jesus. Deus não quer te prosperar para colocar dinheiro no seu bolso. Deus quer te prosperar para que a agenda, os planos, os propósitos deles sejam cumpridos na terra através de você. E quando a gente não vive isso, e o nosso coração sempre busca mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu não celebro a porção, o pão nosso de cada dia que Ele me dá hoje. E por isso nós perdemos a alegria de celebrar a presença daquele que vive no nosso meio, que é Jesus Cristo. Vocês estão muito calados hoje. Cuidado com quem reclama. Cuidado com quem reclama. Porque quem reclama pode inflamar dentro de você coisas que estavam caladas. Talvez você não estava nem prestando atenção, mas porque alguém resolveu reclamar perto de você, então você começou a prestar atenção, e você começou a concordar com quem está reclamando. Isso é tão natural. Nossa, o som hoje está difícil. Aí o irmão chega e fala, irmão, o som está difícil. E você nem estava prestando atenção, mas você começa a concordar. E daquele ponto que você começa a concordar com a murmuração, você parou de receber tudo o que Deus tinha preparado para você. Porque agora você está prestando atenção em algo que você nem precisaria prestar atenção. Interessante, porque a Bíblia diz que quando o povo de Israel sai do Egito, alguns desses israelitas tinham casado com egípcios, não só com egípcios, mas com povos de outras terras. Então, quando eles saem do Egito, eles não saem o povo de Israel, mas saem eles misturados. E a Bíblia está dizendo que quem começou a reclamar foram esse povo misto. Foram os egípcios, as mulheres egípcias, os homens egípcios que começaram a reclamar. E porque eles começaram a reclamar, o povo começou a reclamar, como jogar fermento numa massa. O interessante é que, se esses homens que começaram a reclamação tivessem um aspecto malévolo, um aspecto satânico, eles não teriam dado ouvido.
Porque quando a pessoa é ruim, e você sabe que ela é ruim, você não dá ouvido para o que ela fala, verdade ou não? Se você pegar no seu TikTok, e está lá um satanista falando, o que você vai fazer? Você vai passar o vídeo. Por quê? Porque o estereótipo, a forma como se apresenta, o discurso, a linguagem, apareceu um vídeo de funk no seu Instagram. Você vai passar por quê? Porque aquilo, para você, é malévolo, é maléfico. Você fala, meu Deus, isso aqui não serve para mim. Mas eles não tinham uma aparência maléfica. Eles não tinham uma aparência que despertasse neles o estado de alerta para dizer, eu não posso ouvir o que ele está falando. Eram pessoas próximas o suficiente para ter influência. Preste atenção no que eu vou te dizer. Existem pessoas que estão reclamando nos seus ouvidos, que têm proximidade suficiente de você para trazer influência, mas distantes demais para compactuar dos valores e princípios que você carrega. Eles não compactuam, mas estão tendo influência nos seus ouvidos. E por causa disso, a Bíblia diz que o fogo de Deus veio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Dá para vocês dizerem um amém aí para me ajudar? Se a gente não observar as pessoas que estão reclamando dos nossos ouvidos, nós podemos desvalorizar o que Deus está provendo para as nossas vidas agora. A reclamação suscita a incredulidade. Quem reclama de tudo está destilando ou está manifestando a incredulidade que sente sobre aquilo que está reclamando. Interessante que a gente já ouviu isso até na escola dominical. A Bíblia diz que eles saíram do Egito e eles foram para Canaã. E eles deveriam demorar quantos dias para chegar em Canaã? Vocês se lembram? Quantos dias? 40 dias. Quem falou aí? 40 dias. Quantos anos eles demoraram para entrar? 40. Uma reclamação. Lembra que eles reclamaram, biblicamente dizendo, eles reclamaram por 9 vezes. 9 vezes você vai ver na Bíblia eles reclamando. Na 10ª vez, Deus disse, vocês não entram mais na terra. Sabe o que significa? Que a murmuração, que a reclamação te priva de acesso a promessas de Deus sobre a sua vida. Fala para o seu irmão, cuidado com o que você anda falando, irmão. Você pode estar atrasando o projeto de Deus. Ande com pessoas que caminham no mesmo espírito que você. Qual foi a resposta de Deus? Levanta 70 homens, leva para a tenda do encontro, que eu vou tirar do que está dentro de você, e uma porção eu vou derramar sobre eles também. Moisés estava sozinho, e Deus encheu 70 homens, para que pudesse compartilhar do que ele estava vivendo. Interessante. Quando tudo estiver muito difícil, e eu sei que todos nós já passamos por esses momentos que a gente fala, Deus, e agora? O que vai acontecer? Os planos não saíram da forma como eu pensava, não aconteceu do jeito que eu planejava. O que eu faço agora? Eu reclamo ou eu vou para Deus? A Bíblia diz que Moisés foi para Deus, ele disse, Deus, o que eu faço? E Deus disse, Moisés, quando tudo estiver difícil, eu vou mandar pessoas para serem chaves e portas para a sua vida, para que você seja abençoado e os meus planos se cumpram na sua vida. Por isso que a gente não pode andar com pessoas que reclamam. Pelo contrário, nós deveríamos buscar pessoas que andam no mesmo espírito que nós. Porque quando um cai, o outro... O problema é que aves da mesma plumagem voam juntas. Você nunca vai ver uma pomba voando perto de um urubu. Nunca vai ver um beija-flor voando com pardais.
eles andam juntos. Por isso que a mudança não é mudar de amigos, é mudar de espírito, é mudar de natureza. Jesus disse: se uma mão te faz pecar, eu acho que se alguém precisar cortar a língua, não vai ser problema, vai ser milagre. Cuidado com o que você anda falando, irmão. Você pode estar trazendo os planos de Deus para a sua vida e contaminando outras pessoas. Moisés disse: Deus, o que eu faço agora? Deus disse: eu vou mandar carne para o povo. Eu não vou mandar carne para agora. Eu não vou mandar carne para eles fazerem um jantar. Eu vou mandar carne para que eles possam comer o mês inteiro, até sair carne pelo nariz. Interessante é que, se a gente continuar lendo o texto, Deus ficou tão irado com a reclamação daquele povo, que a Bíblia diz que quando eles estavam com a carne na boca, ainda não tinham engolido a carne, Deus saiu matando a galera. Mandou um anjo e saiu como uma praga, destruindo muitas pessoas. Porque ele ficou enfurecido com a reclamação daquelas pessoas. Mas Deus disse: eu vou mandar carne para o mês inteiro, eles vão comer carne de manhã, de tarde, de noite, muito tempo, até se enjoarem. Sabe o que Moisés disse? Será? Você tem certeza que tem carne suficiente para esse tanto de gente? 600 mil homens. 600 mil homens. 600 mil homens, vamos colocar mulher. Vamos botar uma mulher só, 1.200.000. Cada mulher, mais 2 meninos, mais 1.200.000. 2.400.000 pessoas no mínimo. Segundo estudiosos, 3 milhões de pessoas no deserto. E Deus disse: eu vou mandar carne para eles comerem o suficiente para 30 dias. Moisés disse: será que você consegue? Quem limita Deus é porque está limitado. Quem tem a dúvida se Deus pode fazer ou não, é porque o limite que ele impõe sobre Deus, ele não considera que está sobre si mesmo. Tem pessoas tão limitadas e que acham que é Deus que não quer fazer. Não, não é Deus que não quer fazer. A Bíblia diz em Romanos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O maior interessado é Deus em te abençoar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não está esperando você provar para Ele que você é bom. Amém? Deus não está tentando provar para você. Deus não está esperando você provar para Ele que você é bom. Ele está esperando você entender que você é filho dEle. E quando você é filho, você não precisa provar o seu valor. Porque o seu valor está na paternidade que Deus coloca sobre você. Ele é o seu pai, e Ele já te deu nota 10 antes de você fazer a prova. Você não precisa ficar desesperado. Deus, mas e se não der certo? Não importa o resultado. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não vive por resultados. Você vive pela promessa de Deus. É a promessa de Deus que está sobre a sua vida. Só órfãos que fazem para ter. Filhos já são, porque já receberam. Já receberam. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É a nossa herança. Talvez você está trabalhando para ter acesso a uma promessa que Deus já liberou e que talvez você não precisa pedir. Você só precisa concordar. Só que nós limitamos Deus. Oh, Deus, será que o Senhor é capaz de me abençoar? O Senhor é capaz de fazer? O Senhor sabe de onde eu vim. O Senhor sabe o que aconteceu comigo. Você sabe do que aconteceu no meu passado. O Senhor sabe que aos meus olhos eu não mereço. São pessoas que creem em milagres, mas não conseguem dar a luz a esses milagres. Quantos aqui creem em milagres? Deus não te chamou só para crer, Deus te chamou para viver esses milagres. Para viver esses milagres. E sabe, quero compartilhar de algo que eu recebi da parte de Deus lá.
Tem 8 anos que a gente está aqui. Quase todos os domingos aqui. Pregando, celebrando, vivendo, avançando. No início do ano, todo mundo sabe, a grande maioria de vocês sabem o que aconteceu comigo. Tive que fazer uma cirurgia. E isso me abalou muito, muito mesmo. Eu não quis falar, não era conveniente falar. Mas depois de tudo, da recuperação, de tudo, algo dentro de mim falava comigo que eu estava cansado. Eu saí de férias, eu e Joyce e o Mateus, nós saímos de férias, ficamos uns dias fora. Mas quando eu cheguei, a gente falava entre a gente, falou assim, parece que a gente precisa de mais pelo menos 30 dias fora, porque a gente está cansado. Eu comecei a perceber que não importava o quanto eu descansasse, fisicamente dizendo, o cansaço estava na minha alma. Por que o cansaço estava na minha alma? Porque quando eu via desafios, como todos nós temos, eu começava a concordar com a voz que me dizia, tá vendo? Fulano não quer. Você está insistindo, você só está se cansando, porque ele não quer. Quando eu olhava para uma situação, um desafio financeiro, eu olhava e dizia, cara, eu estou cansado de lutar e não conseguir ir para frente. Já viveram esse tipo de coisa? Eu estou cansado de trabalhar e não ter resultado. Alguém já passou por isso? Eu estou cansado de orar e não ver nada acontecer. Eu estou cansado de ir para a igreja, de fazer as mesmas coisas e continuar do mesmo jeito. Talvez vocês pensem o seguinte, que eu chego aqui e eu chego todo dia todo feliz. Tem dias, e teve muitos dias, minha mulher é minha testemunha, que eu vim aqui dizendo, o que eu vou fazer lá hoje? Eu venho, porque não é os meus sentimentos que me dominam. Eu estou debaixo de uma palavra. E eu sou feliz por a palavra que eu carrego. Eu não estou dizendo que eu não queria estar aqui. O que eu estou dizendo é, eu estava cansado. Mas não era um cansaço só físico. Era uma voz que me dizia, não vai dar certo. É muito grande. O desafio é muito grande. Você já está cansado, você já está fadigado. Você já deu tudo o que você tinha para dar. Não tem mais. Você está cansado. Para. Você tem que parar. Porque se você não parar, você vai adoecer. Essa voz falava comigo. E eu comecei a concordar com essa voz. Por muitas semanas eu concordei com essa voz. Semanas a finco, concordando com essa voz. Fui para lá agora. Uma irmã foi orar por mim. Na hora o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre uma voz que não era a voz do Espírito que eu deveria concordar. Porque a voz do Espírito é, eu posso todas as coisas, maior é o que está em nós. O Senhor é o Deus que abençoa e dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Os que caminham com o Senhor renovarão as suas forças. Deus quer renovar suas forças aqui hoje, amém? Deus quer restaurar a sua saúde. Deus quer restaurar a sua vida emocional. Jesus quer restaurar a sua vida espiritual. Talvez você está aqui e você diz, Deus, eu estou obediente, mas eu estou cansado. Não sei mais o que eu faço. Eu já tentei todas as coisas. E eu vou te dizer, essa voz que está dizendo para você, é a voz da murmuração, é um espírito que está dizendo para você, não olhe para a palavra de Deus. E a gente decide concordar com o diabo, porque a gente se esqueceu de concordar com o Senhor. O Senhor é o meu pastor, em nada eu terei falta. Você está cansado? A Bíblia diz, está cansado de trabalhar? Pergunta para o seu irmão, você está cansado de quê aqui hoje? Está cansado de quê? Talvez você está aqui e você está, muita coisa, muita conta para pagar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus dá aos seus, enquanto eles dormem.
Sabe o que eu quero dizer para vocês? Vocês podem descansar na palavra do Senhor. Vocês podem concordar com as verdades do Senhor. Ou vocês podem viver uma vida de reclamação porque estão debaixo da influência do maligno, dizendo para vocês que vocês não podem, estão limitados àquilo que as circunstâncias estão dizendo para vocês. Ou vocês podem receber a da alegria do Senhor, porque ainda que eu não esteja vivendo agora, eu celebro o que eu estou recebendo. Me alegro, por quê? Porque ainda que eu não estou vendo, eu estou debaixo da palavra e eu concordo com a palavra. Eu não concordo com os meus sentimentos, e muito menos com as circunstâncias, e muito menos com a voz do diabo que tenta me prender. Eu decido concordar com o Senhor na minha vida. Isso aconteceu comigo terça-feira. Eu sou pai de uma criança de 2 anos. Eu viajei ontem, saí de casa, tomei um banho ontem, era 8 da manhã, fui para o congresso. 3 horas da tarde eu entrei dentro de um carro, peguei um avião, cheguei em Vila Velha, peguei um ônibus, vim para Valadares, eu cheguei às 6 horas da manhã. Quando eu cheguei às 6 horas da manhã, eu tomei um banho, troquei de roupa. Na hora que eu deitei na cama, era 6:30 da manhã, eu tinha quase 24 horas que eu não tomava um banho. Eu tomei um banho, que eu deitei na minha cama, o Mateus acordou. Papai me beijou o dia inteiro, eu nunca recebi tanto beijo na minha vida igual eu recebi hoje, ele estava com tanta saudade. Eu brinquei com ele quase que o dia inteiro. Aí ele foi para o show da Patrulha, né? Teve o show da Patrulha Canina, ele foi para o show da Patrulha Canina. A Joyce falou comigo, vai descansar que você está cansado. E de fato, eu não dormi uma noite inteira, a gente viaja, quem já viajou de ônibus sabe, eu sou grande, então eu viajei igual uma lata de sardinha. Vou te falar uma coisa? Eu não estou cansado. Sabe por quê? Porque é uma alegria poder cumprir o meu chamado na vida de vocês. Eu ansiava, eu podia ter ligado o telefone ontem, falei, Bruno, Rene, Elias, qualquer um, prega no meu lugar porque eu vou estar cansado, eu vou chegar e é plausível que eu estivesse cansado. Mas eu estava com tanto para receber, eu estava tão feliz com o que eu tinha vivido, porque eu não podia deixar o cansaço da minha alma dominar as verdades de Deus sobre a minha vida. Talvez você está aqui hoje, você já não sabe nem como mais lutar, você nem sabe mais o que fazer. Você vem na igreja, ora por obediência, porque você não perdeu a fé, porque o diabo nem quer que você perca a fé, ele quer que você reclame e contamine as pessoas. O diabo quer que você tenha a aparência de bom, mas o espírito intoxicado. Entende o que eu vou dizer? O diabo não quer roubar sua fé. Ele quer que você apareça crente, mas com o coração intoxicado pelas palavras do diabo. Para que as pessoas não olhem para você e digam, não dá para ouvir ele. Mas ele é da minha igreja. Parece que ele é de Deus. Mas quando ele abre a boca, saem palavras do diabo. Eu quero chamar e ensinar vocês aqui hoje, para que eu e você possamos concordar com as verdades de Deus sobre a sua vida. E você não vai mais abraçar as mentiras do diabo, as mentiras das circunstâncias, que tentam te cansar e te parar, e te paralisar e te limitar a viver os planos e os propósitos de Deus sobre a sua vida. Queria que você ficasse de pé para a gente orar.